que a Bíblia está dizendo que é o anjo da morte. Ele não entra na casa de quem tem o sangue do Cordeiro. E quem é que tem o sangue do Cordeiro? É aquele que entregou a vida para o Senhor Jesus. Você está seguro, a sua casa está segura, a sua família está segura. Lá o anjo da morte não entra, porque você tem a marca do Cordeiro de Deus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o bom médico Lucas, capítulo 22, versículo 14 a seguir, diz assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos ou discípulos, e disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Comer o quê? Antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Eu gostaria de falar esta noite sobre a ceia das bodas do Cordeiro nas mansões celestiais. Sim, eu falei certo. Eu estou falando da eternidade. Eu estou falando da vida eterna. Estou falando do casamento da igreja de Jesus com o próprio Jesus. Ora, nós lemos o texto sagrado agora, e nesse texto sagrado você observou que o primeiro nome que apareceu não foi ceia, foi a Páscoa. Por que apareceu a Páscoa? Porque nós sabemos que foi no dia da Páscoa que o Senhor Jesus instituiu a ceia. Ora, a Páscoa foi instituída quando o povo de Deus estava cativo no Egito, quando o povo de Deus era escravo de Faraó, e Deus prometeu que tiraria o povo das mãos de Faraó. E quando foi na noite em que Deus iria glorificar o nome dele, tirando o povo do Egito, Deus mandou matar o cordeiro. Deus mandou, instituiu a Páscoa, onde deveria matar um cordeiro de 1 ano, um cordeiro sem defeito, e pegasse o sangue daquele cordeiro e colocasse nas umbrais e nas ombreiras das casas, marcasse as casas com sangue do cordeiro. Para quê? Para quando o anjo da morte passasse, o morte pulasse aquela casa. Por isso o nome da Páscoa é passagem, ou pulo. Então o anjo da morte pulava aquela casa e entrava na casa onde não tinha a marca do sangue do cordeiro, matava todos os primogênitos daquela casa, matava todos os primogênitos da casa que não tinha a marca do sangue do cordeiro. E assim aconteceu. O cordeiro era comido, o cordeiro era alimento para aquela noite, mas o sangue era colocado nas ombreiras e nas umbrais da casa. E assim aconteceu. Quando o anjo da morte passou, ele pulou a casa dos crentes e matou somente aqueles que não eram crentes, matou somente aqueles que estavam fora da linhagem do sangue do cordeiro. Aqui nós já aprendemos esta noite. Às vezes nós ficamos com medo, às vezes nós ficamos temerosos da violência, ficamos com medo da violência que acerca nosso bairro, ficamos com medo da violência que acerca a nossa rua. Ei, mas só que a Bíblia está dizendo que é o anjo da morte. Ele não entra na casa de quem tem o sangue do Cordeiro. E quem é que tem o sangue do Cordeiro? É aquele que entregou a vida para o Senhor Jesus. Você está seguro, a sua casa está segura, a sua família está segura. Lá o anjo da morte não entra, porque você tem a marca do Cordeiro de Deus. Você e a sua casa tem. Pastor, o senhor está dizendo que a gente nunca vai morrer? Não, nós vamos morrer, mas vamos morrer no dia que Deus quiser. Vamos morrer da forma que Deus quiser. Não vamos morrer da forma que Satanás quer, da forma que os demônios querem. Sabe por quê? Porque nós não pertencemos a eles, nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Diga lá, minha casa. Fale com mais fé, diga na minha casa. A morte não entra, porque eu aceitei Jesus, e na minha casa tem a marca do Cordeiro de Deus. Olha,
Amém ou não amém? E foi assim, e todos os primogênitos da casa daqueles que não tinha marca do Cordeiro, que não tinha aceitado Jesus, eles acabaram perecendo. Mas o povo de Deus saiu do Egito livre, marcharam no deserto até Canaã e entraram na terra prometida para o louvor e a glória do nome de Jesus. E Deus falou: faça essa Páscoa, faça essa ação, faça essa festa todos os anos, para lembrar de que eu dei um livramento a você. Ei, veja que Deus está fazendo um memorial, e Deus agora também está mandando, está lembrando, está nos orientando a fazermos também um memorial. Sabe por quê? Porque nós lembramos do tempo de dor, nós lembramos do tempo de sofrimento, mas Deus está dizendo: e você lembra dos livramentos que eu te dei? Você lembra dos tempos maravilhosos que você passou? Deus está dizendo: para de fazer o memorial do mal, faça o memorial do bem. Lembre também das bênçãos e as maravilhas que eu produzi na tua vida. E foi exatamente no dia da Páscoa, já que Deus ordenou que se fizesse aquela Páscoa para lembrar daquele livramento todos os anos. Deus disse: faça todos os anos essa Páscoa, para lembrar que eu tirei você do Egito. E agora o Senhor Jesus, exatamente no dia da Páscoa, Jesus disse: vai, prepara, manda o pai de família preparar a Páscoa. Jesus não mandou preparar a ceia, Jesus mandou preparar a Páscoa. A partir do momento que Jesus sacrificou a Páscoa, aí sim, aí Deus, Jesus instituiu a ceia do Senhor Jesus no mesmo dia da Páscoa. Ou seja, Jesus substituiu a Páscoa pela ceia. Ei, e quando ele fez isso, ele disse aos seus discípulos: vai lá e prepara a minha Páscoa. Aí os discípulos falaram: como é que eu vou fazer isso? Jesus disse: vai até a cidade, entra na cidade. Quando você entrar na cidade, você vai ver alguém, um homem, carregando um cântaro. Um cântaro é um vasilhame aonde se carregava água, carregando um cântaro nas mãos. Então você segue aquele homem, na casa que aquele homem entrar, você entra também. E quando você entrar na casa que o homem entrou, você procura o dono da casa, procura o pai de família e diga assim: o Senhor mandou que você me mostrasse aonde é que é para preparar a Páscoa, porque ele vai vir sacrificar a Páscoa. E o pai de família mostrou para ele um cenáculo, um lugar lindo, amplo, e disse: vai ser aqui, pode preparar a Páscoa aqui. Observe que Jesus estava longe da cidade. E quando Robert, Jesus longe da cidade, ele não sabia que aquele homem ia passar naquele momento, Robert. O certo é que os discípulos de Jesus não sabiam que aquele homem com o cântaro na mão ia passar naquele momento, naquele dia e naquela hora. Mas Jesus sabia. Jesus disse: vai lá e cumpre esta missão. Quando eles saíram, os discípulos de Jesus saíram para preparar a Páscoa, no meio do caminho, eles entraram na cidade, e quando eles entraram na cidade, ele encontrou o homem carregando o cântaro, exatamente como Jesus falou. E tudo que Jesus falou se cumpriu. Observe que Jesus deu uma missão àquele homem. Jesus deu uma missão àqueles homens. E quando Jesus deu uma missão àqueles homens, Jesus já tinha o controle de todo o trajeto daquela missão. Quando Jesus dá uma missão a mim, quando Jesus dá uma missão a você, essa missão não é impossível de acontecer, essa missão não é impossível de executar, porque quando Jesus te dá uma missão, quando Jesus te dá uma ordem, ele tem o controle de tudo, e quem está na direção para executar com você é Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador do mundo. Pode aplaudir Jesus, que ele merece a honra, a glória e a adoração. Jesus te deu uma missão? Agora tem que ser Jesus. Porque às vezes nós idealizamos as coisas e dizemos que é Jesus, porque nós queremos muito. Tem que ser Jesus.
E Jesus falou com aqueles homens: vá e faça assim. Quando eles foram, Jesus, exatamente como Jesus tinha dito, assim aconteceu. Aqui não é diferente na Nova História de Cristo. Nós temos uma missão à igreja. Nós temos uma missão a você. Cada um de você está responsável em fazer um culto doméstico na sua casa. O culto da geração de Noé, que acontece todas as terças-feiras, 19h30. E todos aqueles que ouviram a voz do pastor, todos aqueles que estão executando aquilo que Deus mandou fazer, o seu marido, a sua esposa, a sua família, está entregando a vida para o Senhor Jesus. Aleluia. Faça o culto você. Pastor, só tenho eu e minha esposa, faça o culto com ela. Só tenho eu e meu filho, faça o culto com ele. Ei, faça o culto com a sua casa, faça o culto com a sua família, e Jesus vai salvar a sua família. Seja o Noé da sua casa. Seja o Noé da sua casa. Porque Noé, ele achou graça diante de Deus. Mas a Bíblia diz que a família de Noé não achou graça diante de Deus. Deus só ia salvar Noé. Só quem iria entrar na arca era Noé. Pastor, como era que Noé ia dar a cria? Como era que Noé ia, pastor, novamente colonizar a terra? Ei, mas não foi o homem que Deus criou? Deus não tirou da costela de Adão e fez uma das costelas de Adão e fez a mulher? Deus podia novamente tirar da costela de Noé e fazer a mulher e a humanidade nascer e crescer perfeita. Mas somente que Noé pediu a Deus. Noé, ele intercedeu diante de Deus. Deus, a minha família está afastada, a minha família não é crente. Oh Deus, mas salva a minha família, salva meus filhos, salva a esposa, Deus, salva a esposa dos meus filhos. E Deus resolveu salvar a família de Noé. Ei, por causa das orações de Noé, por causa dos cultos domésticos que Noé fazia toda terça-feira. Quem sabe naquela época, Carlos, quem sabe vou puxar a sardinha para o lado de cá, vou puxar brasa para a minha sardinha. Quem sabe todas as terças-feiras, 19h30, eles estavam ali fazendo culto naquele lugar. Quem sabe, já fizeram culto até dentro da arca. O que aconteceu? A família de Noé entrou na arca e foram salvas para a glória do nome de Jesus. Eu não sei se sua esposa é crente, eu não sei se seu esposo é crente, eu não sei se sua mãe é crente, se seu pai é crente, eu não sei se seus parentes, seus entes queridos são crentes. A única coisa que eu sei é que se você ficar firme no Senhor, é se você fizer o culto da geração de Noé, é se toda terça-feira, 19h30, você fizer o culto, eu sei que eles vão ser salvos e vai entrar no céu com você. Agora não é fácil, bate desânimo, o adversário coloca um bocado de empecilho. Faça o culto mais curto, mas faça, não perca, não quebre a sequência. Quando você quebra a sequência, o adversário já está ganhando. E foi assim que aconteceu. Aqueles discípulos receberam uma missão e eles seguiram aquela missão. E quando aquela missão foi seguida, se executou como Jesus falou. Os discípulos não sabiam que as coisas iriam acontecer da forma que Jesus falou, mas os discípulos acreditaram naquilo que Jesus falou. E aquilo que Jesus falou aconteceu exatamente como Jesus tinha dito. Ei, Jesus está dizendo com você claramente: não temas, porque você pode até não ver a sua vitória lá na frente, mas eu, Jesus, já estou contemplando a sua vitória e ela vai acontecer para a glória de Deus. Glória a Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. E Jesus chegou naquele cenáculo, Jesus chegou naquela casa. Quem está compreendendo o enredo da mensagem da glória a Deus? E Jesus chegou naquela casa. Quando Jesus chegou, assentou-se juntamente com seus apóstolos e os seus discípulos. E Jesus disse: eu desejei muito
comer essa Páscoa com vocês. Jesus disse: eu desejei muito chegar a este momento, porque eu vos digo que não acontecerá mais. Eu vos digo que essa aqui é a última Páscoa, e agora em diante eu chamo de ceia. Eu vos digo que aqui é a última ceia que eu estou com vocês. De hoje em diante nós só vamos tomar essa ceia no reino do meu Pai. Não foi isso que nós lemos? Jesus disse: de hoje em diante nós só vamos tomar ceia no reino do meu Pai. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: hoje eu vou entregar minha vida pela humanidade, e depois que eu entregar minha vida pela humanidade, nós vamos nos encontrar novamente, mas vamos nos encontrar na eternidade, para que juntos nós possamos tomar a ceia novamente na eternidade. Hoje a minha vida vai ser entregue. Hoje se encerra um ciclo e vai começar um novo ciclo. Ei, a primeira coisa que eu gostaria de falar com você, dentro do que nós acabamos de ler, dentro do que nós acabamos de explanar, é que tudo nessa vida tem um início, tem um meio e tem um fim. Às vezes nós queremos ficar o tempo todo no início. Às vezes o início é tão bom, porque o início normalmente é bom, sim ou não? Normalmente o início é bom. Veja, quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, hein, Raíssa, mas Tailã, quer estar na igreja todos os cultos, fica anseiando, hein, Raíssa, fica assim: ai meu Deus, chega logo nesse culto que eu quero lá ouvir a palavra. Hein, Tailã, fica aí, ó, eu não estava lá para ver não, mas Deus está aqui me mostrando que vocês estão na fase, hein, Hélio, hein, fica assim na fase. Os novos convertidos ficam na fase assim dizendo: ai meu Deus, chega logo nesse culto, eu quero ouvir a palavra, eu quero ouvir o louvor, eu quero estar perto do meu Deus. Normalmente é assim. O novo convertido, ele quer estar perto de Jesus, ele quer orar, ele quer jejuar, ele quer ler Bíblia, ele quer conhecer, ele está com sede de Deus. E aí quando chega no meio, ainda está queimando um pouco ainda de gás, mas no fim já está desanimado, no fim já não pensa mais em ir para a igreja como ia antes, no fim só vai para a igreja quando tem algo assim espetacular. E Jesus está dizendo: ei, eu não sei se você está no início, eu não sei se você está no meio, eu não sei se você está no fim, mas volta para o meu primeiro amor, porque eu quero você fervendo, quero você fervendo na minha presença. Jesus está te chamando, ó, volta ao primeiro amor. Volta a fazer o culto doméstico. Ei, volta a ajudar alguém. Ah, pastor, eu não tenho ninguém para fazer o culto. Se oferece para alguém. Ei, posso fazer o culto com você? Bora unir, meu irmão. Bora fazer o culto terça-feira. Um ou outro ajudou e o seu companheiro disse: esforça-te. Então vamos ajudar um ao outro, vamos executar. Jesus está dizendo: eu quero que você volte ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Olha, para a glória de Deus, eu não saio do meu primeiro amor. Para a glória de Deus, quando eu acordo de manhã, eu só penso em uma coisa: orar, oh meu Deus. Eu só penso em uma coisa quando eu acordo: é orar e ler Bíblia. Eu penso em uma coisa: orar e ler grandes porções da Bíblia. Ler 1, 2, 3 capítulos para ficar cheio de Deus. Às vezes você olha o pastor pregando e acha que o pastor não tem luta, acha que o pastor não tem prova. O pastor também tem luta, o pastor também tem prova. Mas o pastor cheio de Deus, o pastor cheio de Bíblia, o pastor cheio de vontade, quem tem que ficar com medo é a luta e a prova. Eu digo: sai daqui, luta, sai daqui, prova, porque o meu Deus está comigo. Sexta-feira fomos para a casa do nosso filho, porque eu tenho que cuidar do meu filho também, sei não. Sábado, depois de meio-dia, voltamos para fazer a caminhada aqui pela rua, cuidar também das famílias e das nossas vidas, sei não. E hoje estou aqui. Dá para cuidar da família sem negligenciar a obra de Deus. Está acontecendo um movimento hoje na Igreja de Jesus na Terra, que é: estou cuidando da minha família, por isso não vou para a igreja. Isso é diabólico.
dá para cuidar bem da família e dá para cuidar bem da obra de Deus. Dá para cuidar bem da obra de Deus e dá para cuidar bem da família. Então cuida da sua família, mas cuida também da obra de Deus. Faz o culto da geração de Noé, crente. Ei, vamos lá. E Jesus disse: aqui se encerra um novo ciclo, o ciclo antigo, e se reinicia um novo. De hoje em diante, vocês não mais vão participar da ceia comigo, até que chegue no reino do meu Pai. Jesus está dizendo que vai haver no reino do Pai um banquete celestial. Jesus está dizendo que vai haver no reino do meu Pai um banquete celestial, uma Páscoa, uma ceia, onde já está tudo preparado. A pergunta a te fazer é o seguinte: Jesus disse: a próxima ceia que eu vou participar com vocês vai ser no reino do meu. Presta atenção. A próxima ceia que eu vou participar com vocês vai ser no reino do meu Pai. Essa ceia aqui é temporal, mas vai ter a ceia atemporal. Vai ter a ceia na eternidade, aonde toda a igreja de Jesus de todos os tempos da face da terra vai estar lá nessa ceia. Ei, mas se Jesus está dizendo que nós vamos participar com Ele da ceia na eternidade, é porque Jesus já está vendo a gente na eternidade. Oh glória, oh glória, oh glória. Enquanto você está aí pensando: será que eu vou conseguir? Será que eu vou permanecer? Será que eu não vou cambalear? Será que eu não vou capotar? Será que o diabo não vai vencer? Será que a minha família vai ser destruída? Será o que é que vai acontecer? Enquanto você está pensando isso, Jesus está dizendo: eu já estou te vendo na eternidade. Eu já estou te vendo comigo participando a ceia na eternidade com Deus. Glória a Deus. Nas bodas do Cordeiro, essa ceia aqui. O que é que acontece no casamento? O que é que acontece no casamento? Hein, Ayla? O que é que acontece no casamento, Ayla? O casamento se faz primeiro uma cerimônia. O pastor executa o casamento. Depois que o pastor executa o casamento, daqui eu já estou vendo dois que eu vou casar, 2 casais. Eu vou casar logo. Depois que o pastor executa o casamento, que acontece a festa da boda, o que é que nós vamos participar agora? Tá? Do banquete. Ei, deixa eu te falar. Essa ceia que nós fazemos é simbólica, mas a ceia da igreja primitiva era banquete, era um encontro de panelas, era mesas fartas de comes e bebes na igreja primitiva. O que Deus está dizendo é: você vai participar comigo da festa depois do casamento do Cordeiro. Depois que o casamento do Cordeiro acontecer com a sua igreja na eternidade, aí vamos participar novamente da ceia do Senhor Jesus. Ei, a questão é: nós precisamos perseverar. A luta está aí. O diabo tem se levantado, os demônios têm tentado tirar a gente da presença de Deus. Os demônios têm tentado se levantar para destruir nossa família, para destruir a nossa casa. E agora eu estou dizendo para você com clareza: essa aí é nossa responsabilidade. Permanecer firme na presença de Deus é a nossa responsabilidade. Então vamos voltar a orar, vamos voltar a ler Bíblia, vamos voltar a fazer a obra de Deus da forma que Jesus falou. E o diabo, ele não vai prevalecer contra a nossa vida, não vai prevalecer contra a nossa família, não vai prevalecer contra nossos filhos, não vai prevalecer contra nosso bairro. A vitória vai ser nossa, queira Satanás ou não. Amém ou não amém? Permanece firmes, porque o comando Jesus
Jesus está dizendo: eu já estou vendo você lá. Eu mandei meu discípulo cumprir a missão, e chegando lá, já estava tudo pronto. O local da ceia já estava pronto. E agora eu estou dando um comando para vocês. O local da ceia de vocês já está pronto. Só falta agora você chegar até lá. E para chegar até lá tem que fazer o quê? Perseverar. Está escrito que Jesus não tem prazer, a alma dele não se alegra daquele que retrocede, daquele que volta atrás. Jesus tem prazer naquele que persevera, que passa por trancos e barrancos, seja prova, seja luta, seja o que for, mas não desiste do seu Deus, não desiste da sua chamada, não desista do projeto de Deus na sua vida. O diabo, ele não pode te derrotar, os demônios não podem te derrotar. Por quê, pastor? Porque não são os demônios que mandam na igreja, não são os demônios que mandam em você, é você que manda nos demônios. Jesus foi claro ao dizer: aquilo que o meu reino, aquilo que o meu Pai me confiou, eu agora confio a você. Jesus foi claro ao dizer: agora eu te dou poder sobre toda a força das trevas. Jesus te deu poder sobre a força das trevas. Jesus te deu poder sobre os demônios. Jesus te deu poder sobre o diabo. Não é os demônios que mandam em você, é você que manda nos demônios. Bota ele para correr no nome de Jesus. Tiroteio, arrastões, guerra de facção, guerra de polícia contra facção, helicóptero balançando aqui a casa, passando um voo rasante, o diabo a 4, o estádio gastando milhões para tentar trazer segurança, e nada acontece. Mas quando a igreja pega o óleo ungido e começa a derramar nas ruas e diz: Satanás, você aqui não manda, quem manda aqui é Deus. Aí logo você vai ver os meninos entregando a vida a Jesus e o mal batendo em retirada. Amém ou não amém? Diga: o poder foi dado a mim. Diga: na minha casa Satanás não entra. Na minha casa a morte só não entra. Diga: a morte não entra. Diga: na minha casa a morte não entra. Diga: sabe por quê? Olha para mim, diga: sabe por quê? Porque crente não morre. Crente não morre, crente dorme. Quem morre é quem vai ficar morto para sempre. Crente não morre, crente vai dormir um pouco de tempo, mas um dia Jesus vai mandar levantar dos mortos e nós vamos ver novamente nossos entes queridos e estar com eles na eternidade. Mas sem casamento. Lá nós vamos ser irmãos. Fico pensando que estou esperando logo chegar na eternidade, para ficar a eternidade com vamos. Lá vai ser somente irmãos, viu? Pode esquecer. Pode esquecer, nem para chegar logo à eternidade, para ficar com ele para todo sempre. Lá vamos ser irmãos, viu, Jéssica? Pode tirar seu cavalinho da chuva, Jéssica. Tá bom? Eita, vou ficar com esse barbulho lá. Lá nem barba vai ter. Ficar com meu barbudão lá pro resto de toda essa eternidade. Rodrigo olha assim e diz: eu quero ver esse sorriso botando. Não, é irmãos. Vai rapar quando estiver dormindo. Amém ou não amém? Essa é a palavra que eu tenho para você esta noite. Essa é a palavra que eu tenho para você esta noite. Receba esta palavra. Permaneça firme. Essa mensagem veio do céu para nosso coração. Jesus preparou essa mensagem para a gente esta noite. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor Jesus nas mansões celestiais. Vamos celebrar, queira Satanás ou não. Vamos chegar lá para estar adorando o nosso Deus, para fazer a obra na eternidade. Você não vai perecer no fogo eterno. Você vai morar nas mansões celestiais. Olha para alguém do seu lado e diga assim: você não sabe quem sou eu não. Olha aí,
Ah, você não sabe quem sou eu não. Você olha assim, vê uma pessoa normal, mas quando chegar lá em cima eu vou ser princesa. Quando chegar lá em cima eu vou ser príncipe. Quando chegar lá, ó, nós vamos morar nas mansões celestiais. Nós vamos viver para sempre. Vamos nunca mais, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais ranger de dentes, não vai ter mais sofrimento. Nós vamos viver para sempre felizes com o nosso Deus. Não vai haver nem mais luz do sol, nem luz da lua, porque o Cordeiro estará conosco, e o próprio Cordeiro será a nossa luz.